Estamos no Maca Comunica, um podcast de variedades. A gente fala sobre saúde, saúde mental, saúde física, esporte, arte, cultura, variedades do cidadão de Niterói. E hoje a gente está aqui falando de diversidade. Estamos aqui também nesse podcast para a gente não ter julgamento. É um lugar sem preconceito, sem filtro e que a gente saiba que nós precisamos falar. E hoje a gente tem a Adriana Santiago, ela é psicóloga, especialista em neurociência e psicologia positiva. Qual é o tema de hoje? A gente está estreando os distraídos. O que seria distraído, gente? Eu sou uma distraída. Não sou diagnosticada TDAH e nem TDA. Mas eu sei que eu sou distraída. Sou distraída desde que eu nasci, eu acho. Porque em casa me falavam que eu era distraída, nos meus relacionamentos sempre falaram: meu Deus, lá vem a Macarena que esqueceu a chave, esqueceu alguma coisa, esqueceu a cabeça. E assim foi. Então, a gente está aqui com a Adriana, que ela é especialista também para falar sobre esse assunto tão polêmico, e que existe também os não distraídos. É para ser um quadro de humor, que cada mês a gente vai chamar alguém que tenha essa questão e que isso não seja um problema, porque o TDAH e TDA, ele pode ser tratado, ele pode ter hábitos diferentes das outras pessoas que não são distraídas, e a gente está aqui para descontrair e ser um pouquinho distraído, porque também faz bem, né? Faz E muito aí, bem. Se a gente ficar muito focado, às vezes a gente fica muito neurótico, né? não é? Também assim, ó, obsessivo, não é isso? Primeiro é um prazer estar aqui com você. Eu Obrigada, me sinto Adriana. honrada sempre por conversar com você e aqui no Maca Comunica e falar sobre um assunto tão moderno. Eu acho que TDAH agora é um assunto moderno. E ainda bem que é, porque as pessoas sofrem muito, né? Tem Verdade. uma questão, Maca, assim, eu sempre vou trazer um pouco para a ciência, para mim é inevitável, né? Que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou não. E o que caracteriza um transtorno? É isso, eu queria focar nessa história, porque isso é importante entender. O transtorno se caracteriza fundamentalmente por transtornar a vida da pessoa e quem está em E da torno outra dela. pessoa. E quem está em torno dela. Você vai lá no DSM-5, no DSM, de uma forma geral, pesquisar o que é transtorno. Transtorno é isso. Aí tem lá 2 páginas para dizer sobre esse assunto, mas transtorno é o que transtorna. Você ter um pouco de distração é problemático? Não. Não, é bom até que a gente se distraia. Agora, quando essa distração começa a atrapalhar a tua existência, Uhum. isso se torna um transtorno. Principalmente assim, quando você faz o retrabalho, né? Eu vejo que muitas vezes eu perco coisas, compromissos, já estou bem melhor. Mas aí você tem que ficar sempre no hiperfoco, né, Adriana? Assim, isso é importante Nessa para uma insistência. pessoa distraída. Olha só, tem uma coisa que me chamou a atenção quando você começou a falar, que é o seguinte: desde criança eu sou assim. Isso é para a gente prestar atenção. Mas não sou diagnosticada. Não é diagnosticada porque não fez uma avaliação, ou não é diagnosticada porque fez avaliação e disseram que você não tem? Não, não sou diagnosticada porque eu não fui fazer avaliação, Ah, mas sim, todo porque mundo diz que eu sou. porque é importante saber que, primeiro, que esse diagnóstico é feito por um profissional de saúde mental, um Uhum, psicólogo, um neuropsicólogo, um tá. psiquiatra, ok? Então, um médico neurologista pode também fazer esse tipo de avaliação. Agora, o seguinte, esse já é um sinal muito importante, Uhum. porque o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, tem um aspecto biológico por trás. Não é uma distração por distração, tem um aspecto biológico. E por ter um aspecto biológico por Uhum. trás, ele se apresenta desde que a criança é pequenininha. Né, nos Uhum. primeiros momentos, nos primeiros anos de vida. Então, isso é importante notar. Tem um histórico na infância? Ah, então não é uma coisa que você adquire. Não, não é uma coisa que você adquire se é um transtorno de déficit de atenção, de fato. Uhum. É óbvio que com a vida cotidiana a gente tem agora a internet, esses múltiplos estímulos que podem mimetizar um déficit de atenção qualquer. Não é Uhum. verdade? Mas quando a gente fala do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente está falando de um transtorno com base neurobiológica. Ok? Entendi. É um distúrbio do neurodesenvolvimento. E, diria mais, a criança, a menina, ela é subdiagnosticada. Por quê?
porque ela tem um comportamento normalmente mais pacífico. Então, a desatenção na infância é muito maior que a hiperatividade, que é muito mais comum nos meninos. E olha só, olha a estatística, prevalência, né? Prevalência no Brasil é de 7 a 5% das crianças têm esse transtorno, que é um transtorno, já falei, do neurodesenvolvimento. Então, como é que isso se apresenta na escola, na criança, né? Para o menino, ele é hiperativo, ele não consegue cumprir as tarefas, ele não consegue ficar sentado, ele não consegue, por exemplo, cumprir ordens. Então, às vezes, o transtorno de déficit de atenção se confunde com outro transtorno que não é neurobiológico, que é o transtorno opositivo desafiador, que é um problema, né? Quando você confunde esses dois transtornos, né? Porque o transtorno opositivo desafiador é aquele menino que o tempo inteiro está peitando, que não respeita ordens, mas por não respeitar, o tal do rebelde. O déficit de atenção, não. A pessoa simplesmente não consegue. Eu lembro que há muito tempo, há muitos anos, quando eu estava lá nos primeira série, eu tinha um colega de escola que se chamava Ratinho, o nome dele, Ratinho. O apelido dele, né? Porque a gente é cruel para colocar, quando é criança, para colocar apelido. É cruel. É cruel, a perversidade está ali. E ele simplesmente ele não conseguia ficar sentado. Ele não conseguia, era impossível para ele ficar sentado. Então, o tempo inteiro falando, o tempo inteiro fazendo coisas, o tempo inteiro levado. E aí, isso leva a um transtorno de aprendizagem também, porque a pessoa não consegue focar. A criança não consegue focar no que o professor está dizendo, né? Então, no menino, é muito comum que ele seja o endiabrado da escola. Sabe aquele garotinho endiabrado? Aquele que acontece, o levadão e tal. É isso. A menina, não. A menina, não. Por questões culturais. Comportamento, né, que ela tem que se comportar, se a menina boazinha. Exatamente. Então, por questões culturais, a menina é subdiagnosticada. Às vezes ela tem déficit de atenção. Estou falando da sua menina, né? Você disse desde criança. E é importante notar. Ah, Adriana, mas agora tem o diagnóstico tardio. Muitos adultos têm descoberto que o que tiveram durante a vida inteira era um transtorno de déficit de atenção. E que foi subdiagnosticado, que não foi diagnosticado, porque a gente não tinha recurso ainda, não se falava nem sobre isso. Não se falava nem sobre isso, né? E falando em criança, eu vou contar uma história para a gente ter o tamanho da dimensão de um distraído. Eu coloquei até esse quadro chamado Distraído para ser uma coisa mais leve, né? Porque tanto sofre o que convive, tanto sofre quem é. E nos anos 80 não se usava o TDAH, TDA. Não estava na moda. Não estava na moda, então a gente era só um esquecido. E eu lembro que eu estudava no Santo Inácio, em BH, eu me criei lá, e eu tinha que ser a representante do país Espanha. E aí eu tive que decorar uma música. E fiquei lá decorando, hiperfoco, né? Fiquei lá decorando um mês, sei lá quanto, obsessivamente, porque o TDAH, o déficit de atenção, ele é obsessivo, né? Quando ele bota uma coisa na cabeça, ele vai, e ele faz. Só que na hora da apresentação, eu soube isso, Adriana, há 4 anos atrás, meu pai me contou, acho que foi tamanha falta de atenção e o hiperfoco ao mesmo tempo. Então, eu fiquei no palco, todos os pais na apresentação vendo eu cantando, e a gente colocou, na época tinha vitrola, né? Colocou o disquinho que eu tinha comprado com a música que eu ensaiei, e na hora eu dancei, cantei, e ok, saí feliz da vida, ninguém me falou nada. Almoçando com meu pai falou, olha, preciso te contar uma coisa, a gente falando sobre essas distrações, né? Eu falei, Macarena, você era muito distraída. Eu falei, gente, mas eu nem me acho tão distraída assim. Eu falei, então eu vou te contar uma coisa que eu não te contei para não ficar mal. Mas na hora da canção, na hora que você cantou, a música era outra. Ai, eu não acredito. Eu estava pensando nisso, nessa possibilidade. Eu falei, não era isso. Não é possível. Cheguei a esse ponto. Eu cantei uma música que não estava na vitrola. Então, assim, para mim, aquilo era real. Eu estava cantando a música que eu ensaiei. Mas a música que eles colocaram foi errada. Eu saí feliz da vida, gente. Ninguém me falou nada.
Então, assim, o distraído, entre aspas, é aquele que, se ele não é avisado, tá tudo bem. Aham. Aquilo faz sentido para ele, né? Uhum. Então, e que bom que meu pai não me falou nada, porque eu acho que aquilo Ia ia ser ser uma uma decepção, geral. decepção. Então, assim, histórias de distraídos tem um monte. Você tem uma filha que trabalhou comigo, ela é super talentosa, porque geralmente são criativos. Tem até aquele livro que fala sobre mentes inquietas, Da que é Ana uma Beatriz. outra história, que eu não sei se vou contar hoje, eu conto outra vez, outro dia, que é uma distração absurda que eu tive no aeroporto do Galeão, onde eu comprei esse livro. Não, conta logo, pô, já estamos aqui. Conta aí, abre aí seu coração, fala aí, como é que Essa, é? meu Eu passaporte tô estava... apavorada. Ah, Olha, as histórias dos distraídos é para apavorar e rir, aham. que nem eles acreditam, mas eu estava indo para o Chile, eu sou chilena, e com o pai da minha filha, a minha filha, na época eu estava casada com o pai da minha filha, chegamos lá, o meu passaporte estava vencido. E a gente não viajou, claro. Só que eu cheguei e tomei um desafio. Falei assim: olha, vocês voltam para casa, todos eles me olhando assim, né? A mãe dele estava lá, todo mundo querendo me fuzilar. Ele, principalmente, convive comigo, assim, mais uma sua, Macarena, enfim. Falei: não, eu me sentindo super culpada. Eu cheguei e falei: não, vou ficar aqui, são 8 horas da manhã, eu vou ficar até conseguir meu passaporte. A Polícia Federal estava lá, estava todo mundo para poder fazer esse trabalho, né? Adriana, eu fiquei, daquele momento, a pessoa da polícia não queria nunca mais me ver, porque era toda hora indo lá, pegando documento, xerox, fazendo o documento acontecer e pagando ali, enfim, toda aquela parafernália. Nisso eu comprei o livro no meio do caminho, né? Porque eu falei, gente, eu preciso entender o que aconteceu comigo. E aí, umas 6 horas, eu acho que era 9 horas o voo, eu cheguei até a polícia, né? Sei, a pessoa que estava ali responsável, ele falou: desaparece, toma teu passaporte, não aguento mais te ver. Não enche mais o meu saco, tipo isso. E fomos viajar. Eu consegui, mas precisa disso. Porque, na verdade, e aí por que que é um transtorno, né? Porque isso causa ansiedade. Agora, olha só, Para todo mundo. para todo mundo, né? E a pessoa também fica Sim, desesperada, fica. porque não é intencional. Não, eu Não tenho é pavor de intencional. aeroporto, eu tenho pavor por Um causa dos disso. sintomas do TDAH é a questão da administração do tempo, né? O tempo fica comprometido porque você não consegue se organizar. Eu brinco às vezes, eu falo, ai, todo mundo tem TDAH, menos eu, porque eu sou extremamente, eu sou super agitada, eu faço tudo ao mesmo tempo, lá, mas eu sou absolutamente focada. Não é hiperfoco, não. Eu coloco tudo ali, eu consigo administrar o meu tempo e acaba dando tempo para tudo. E você Pessoas não é esquecida, né? não sou nada esquecida. Como eu Quer dizer, isso não quer dizer que eu não Não, esqueça. claro, o ser humano ele esquece, principalmente com todas as coisas que a gente precisa fazer. Mas a sua filha, ela e é uma pessoa maravilhosa, talentosa, criativa. Multifuncional, ela trabalha em várias frentes, né? Ela Sim, faz um sim. monte de coisa ao mesmo tempo, agora, inteligentíssima. Só que ela não consegue administrar o tempo. E É. tem uma característica, né, muito importante, por conta dessa questão do tempo, que é uma desorganização interna, e a pessoa parece que espera para se atrasar. Parece que é. Mas é a procrastinação para poder se regular, inclusive, muitas vezes. Então, é comum ficar atrasado. Tu imagina, com a mãe Uhum, extremamente pontual, né? uhum. Eu atrasei aqui 5 minutos, eu já comecei a te dar satisfação. Olha, estou no engarrafamento, estou procurando estacionamento, já estou chegando, já. Enfim, isso para mim é muito importante, essa administração. Quem tem TDAH não consegue administrar o tempo. Não consegue. E volto a dizer, não consegue porque não é porque seja uma pessoa incompetente, é porque tem essa falta de olhar. É o sistema nervoso que Tem a funciona ver com a diferente. neurobiologia, ou seja, tem a ver com essa organização cerebral e tem um componente genético, Hum. tem um componente hereditário. É bem comum, eu acho que a prevalência é de 30% a 40%, em média, né? Que pessoas com TDAH tenham pais com TDAH. Meu Só que, pai é como bem a gente está sensível. falando, são pessoas subdiagnosticadas. Aham. São pessoas que não tiveram esse diagnóstico, nem na infância e nem na vida adulta e tal, e vão vivendo assim e se sentindo muitas vezes culpadas, né? Porque às vezes a Manu fala isso, né? Nossa, eu me sinto culpada É muita por. culpa, É muita muita culpa que a gente culpa. carrega, muita culpa.
Ainda mais porque eu tenho horário para eu não sou também obsessiva. Eu tenho essa organização porque eu também faço um monte de coisa. Se eu não tivesse organização, eu piro. Então, às vezes eu tenho hora para ir à praia, né? Eu falo, olha, eu vou à praia de 9 até 1 hora, porque 1 hora eu vou ter a sessão de fotos com a Macarena. Então, eu Aham. vou até 1 hora, e depois eu vou me organizar. Então, e eu consigo cumprir. Uhum. Quem tem TDAH não consegue cumprir isso. Não é porque não tem a palavra, é porque não se organiza, não consegue essa organização interna. Ou ela também, por exemplo, eu consigo me organizar porque eu falo isso com meu marido, até falo, olha, você precisa entender que eu não consigo funcionar de manhã como você faz. Eu preciso 1 hora para me arrumar, 1 hora para me entender, para tudo que eu tenho que fazer e não me desvia, porque se desviou, já era. Então, eu acho que tem caminhos, não tem, para o TDAH funcionar melhor, Tem né? caminhos, tem a terapia cognitivo-comportamental funciona muito, porque cria habilidades ali em torno dessa organização, né? Uhum. Orienta o sujeito em torno disso. Porque, assim, diferente de você, por exemplo, eu que não tenho TDAH e não Sim. tenho, e eu dou um salto no mundo, né? Quando eu acordo, eu dou um pulo e eu já estou ligada em todas as coisas que eu preciso fazer. Isso me causa até um certo mau humor. Por que me Aham. causa um certo mau Uma humor? certa ansiedade Porque eu também. fico ansiosa para dar conta do meu dia. Então, também tem lá, todo mundo tem, né? Até a bailarina também tem, todo mundo tem suas questões, seus Aham. problemas, seus BOs, enfim. Então, eu tenho que administrar esse mau humor de manhã, porque eu sou extremamente bem-humorada, mas de manhã, quando vem tudo aqui, eu tenho que fazer isso, as coisas começam a ficar meio confusas para mim. O que tem TDAH precisa de um tempo Para de organização, mas a é lento, é cabeça um tempo funcionar. É lento, lento, é bem lento, gente. É né? bem lento mesmo, assim. Às vezes eu vejo a Manu, a gente está expondo a Manu que ela viria, mas teve um imprevisto, não É. veio, então a gente vai expor a Manu a si mesmo. Ela, É, mas não ela, vinha, mas é, enfim, ela ela é uma também graça. multifuncional. Ela tem vários trabalhos, várias questões, várias coisas para fazer, mas ela precisa de um tempo. Às vezes eu vejo a Manu assim, na varanda tomando café, parada, falando, caramba, o que tem que fazer? E ela fala, estou me organizando. E tá Eu estou me mesmo. organizando E por favor, internamente. me deixe É organizar. tipo isso, porque se não for assim, ela não vai funcionar. E entra em Porque entra. depressão, tá? Pois é, porque a ansiedade e a culpa leva à depressão. Leva Olha a uma só. desmotivação, e tem essa história, assim, eu tenho umas amigas que são distraídas, vou colocar desse jeito, e a gente Uhum. se reúne, elas vão estar aqui, gente, e somos todas distraídas. Gente, é a coisa mais engraçada do mundo, então a gente fica contando as histórias, e uma delas falou assim, cara, foram me perguntar onde estava a minha calça, e eu tinha limpado a calça, colocada na lavadora de roupa, né? Que era, acho que do filho ou do marido dela. E ele veio e falou: Mas onde está minha calça? Eu já vi na agressividade. Falei: a calça está ali. Eu não esqueci a sua calça. Quer dizer, a gente já pula com aquela agressividade, com aquela resistência da culpa, É, né? Tipo, não, não sou, não é minha culpa. e Dessa uma vez não é das minha culpa. características, um dos sintomas, né, do TDAH é a impulsividade. E é isso que muitas vezes compromete as relações. Olha só, a gente está falando de um transtorno de déficit de atenção que tem consequências seríssimas na vida do sujeito, porque ele começa a comprometer seus relacionamentos amorosos, não só os Sim, relacionamentos românticos, mas o relacionamento com os amigos, o os filhos. relacionamento no trabalho, com os filhos, porque tem essa impulsividade. É óbvio que esse sintoma de impulsividade, às vezes, é mais característico em algumas pessoas e menos característico em outras pessoas. Uhum. Mas a impulsividade é um sinal importante. E essa impulsividade faz com que a pessoa atrapalhe seus relacionamentos. Você já teve experiência assim? Há Você é várias. impulsiva? Várias. Eu sou menos hoje, porque quem tem déficit de atenção, como eu, né, apesar de não ter diagnosticado oficialmente, mas eu percebo nas minhas relações, você é muito rotulada.
Uhum. Então, assim, nos meus relacionamentos amorosos ou de filho, eu tenho uma filha, as minhas amigas, até que não, porque as amigas são parecidas comigo. Agora, Você a gente escolhe, vem escolhe cá. a tribo, né? Para pelo É, menos a minha tribo é essa aqui, das distraídas. para Né? você viver e não só sobreviver. Mas, assim, os que não são, a minha sócia também, eles ficam meio malucos com a gente, que assim, caramba, você não falou aquilo? Aí você muda de ideia também. A gente tem essa impulsividade e ideias de criativas. Eu sou de fazer muitos projetos, sou multifacetada também, mas isso requer um certo preço. E a minha filha, mesmo, ela fala assim: ai, mãe, mas você não falou aquilo? Mãe, pelo amor de Deus. Quer dizer, cansa o outro. Porque a Uhum. tua cabeça, como já muitas vezes já falaram para mim, ela vai de 1000 anos, assim, ela é muito A rápida. hiperatividade, então. Muito rápida. Então, o teu raciocínio, enquanto você está pensando numa coisa que você acabou de falar aqui, olha, vamos resolver tal assunto. Eu estou no outro assunto já, porque aquilo para mim já foi resolvido, mas ele não foi falado. Uhum. Então, você tem que ter muita organização mental para o outro te entender. A comunicação fica falha. Você não tem paciência. Quando tem, o outro já está em outra esfera. Quer dizer, é tudo um descompensado. É, e essa porque aí as meninas e meninos, né, essa diferença, né, entre meninas e meninos. Às vezes o comportamento hiperativo no homem, ele é mais para fora, nos meninos, No nos homens de uma forma externo. mais externa. O comportamento hiperativo nas mulheres é mais interno, das ideias, do tá, tá, tá. Então, enquanto a pessoa está indo com o fubá, você já está com o bolo pronto e você já está em outra história e tal. Então, isso dificulta os relacionamentos e causa realmente ansiedade e depressão. Agora, você vê, eu sempre digo o seguinte, Maca, a depressão, ela é sintoma para mim, ela não é a doença inteira, porque a depressão, ela está atrelada a outras questões, provavelmente, que estão aqui na base. Às vezes, um transtorno de déficit de atenção, Ou seja, pode é uma ser. É uma consequência. consequência, é um ícone de que algo não está legal. E, às vezes, esse algo que não está legal alguma coisa histórica. Você vem desde criança trazendo essas características, e essas características provavelmente já te atrapalharam ao longo Ah, da sua várias, existência. várias vezes. Entendeu? E principalmente com a questão da impulsividade, porque o- às vezes fala sem pensar, né? E aí Uhum. complica as relações, e você fala, eu não queria ter dito o que eu disse. Não, não tem isso, muitas vezes? Tem sim. Assim, ultimamente menos, porque eu também estou me analisando, né? Estou em análise, é importante. Faço exercícios, isso é importante também. Parece que a cabeça fica um pouquinho mais tranquila, né, em relação aos teus pensamentos. Mas é sempre uma hiperatividade mesmo de pensamento. Eu não sou uma pessoa de déficit de atenção hiperativa. Você vai me ver calma, mas dentro de mim é Um um turbilhão. turbilhão de ideias. Tanto para dormir é muito difícil, porque você está lá. E aí, olha só, aí o transtorno de sono, o transtorno no sono vai causar ainda problemas durante seu dia, porque a gente precisa de um ciclo de sono bacana, né? Então, olha só, como o transtorno de déficit de atenção, ele vai ele vai levar o sujeito a outras questões que teoricamente não Tem. têm a ver com isso. Você está entendendo? Adriana, eu já entrei assim, quando tem insônia, graças a Deus eu estou bem melhor. Essa insônia, ela, 2h30, 3 horas eu acordo fazer checklist. E já está tudo pronto. Aí eu vou para o meu computador e aí começo, ou se não no celular, e começo a fazer o checklist do dia a dia. Então, assim, para me organizar, de tão obsessiva que eu fico, eu tenho que me organizar, eu tenho que ter horário, eu sou bem focada, mas eu tenho que focar. Uhum. Então, Agora, vamos lá. Tem uma questão importante que eu acho bem importante a gente é, delimitar, né? O transtorno, voltando ao transtorno uhum. de déficit de atenção, ele é um distúrbio neurobiológico. Então, desde cedo a criança já vem apresentando esses sinais. Agora, tem servido como desculpa para qualquer desleixo em Eu relação ia ao te falar outro. isso. O TDAH virou moda até nas escolas. Eu tenho, assim, uma enteada de 14 anos que ela mesmo fala: Ah, meu amigo tem TDAH. Ah, mas eu tenho TDAH. Então, assim, virou quase uma desculpa, né?
Dress to kill. Então, porque quando a pessoa fala, olha aqui, ó, meu TDAH, então me dá licença aí que eu vou. Isso é muito chato, isso É, está virando desculpa para tudo. Então, é o verdade. transtorno é seríssimo, já falei que causa. Aí vem comorbidades por conta desse transtorno, então o transtorno tem que ser levado a sério. Não pode cair na banalização, esquecer. No outro dia eu perguntei para uma colega de profissão assim: qual o nome daquele autor, hein? Que disse isso, isso e aquilo, eu esqueci na hora, e ela podia ter dito para mim, não lembro. E ela disse, amiga, você sabe que eu tenho TDAH, né? Eu falei, Não, gente, mas isso não pode ser não. esquecimento? É, Pô, pode, claro. TDAH é uma outra parada, é uma outra história, Por né? isso que Eu eu não tenho botei TDAH, esqueci o nome do eu autor. botei os distraídos exatamente isso, englobando os esquecimentos da vida. E ok, mas não é só. Quem tem TDAH não é só esquecer uma coisa ou outra, ou ter dificuldade de aprendizagem, é uma outra parada. A dislexia, por exemplo, é uma comorbidade, quer dizer, a dificuldade de leitura, de aprender a ler, né? É uma dificuldade comum em quem tem TDAH, porque também é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, pode ter ali, pode estar junto. Mas nem todo mundo que tem dislexia tem TDAH. Uhum. E nem todo mundo que tem um déficit de atenção é um TDAH, né? Porque tem o TDA também, que não é hiperativo. Sim, tem o TDA também, que não é hiperativo, mas também continua sendo um Ah, transtorno do ok. neurodesenvolvimento, ou seja, tem um aspecto biológico em torno disso, porque existem distrações que são trazidas pela nossa cultura. Agora, por exemplo, a gente tem uma rede social ativa demais, os vídeos precisam ser curtos, é todo mundo falando rápido. Eu, quando estou falando, é rápido para dar tempo, sabe? Verdade. É uma coisa louca. Então, É muito doido. a gente é muito estimulado, a gente tem sido muito estimulado, né, pela vida cotidiana. Então, e a gente pode se distrair, a gente Uhum, pode se claro. hiperfocar por horas numa rede social e não tem o transtorno de déficit de atenção, porque isso está chato. Uhum, Para que uhum. tá chato. Tudo é desculpa, sabe? Assim, não, o transtorno é sério, traz muitas dificuldades para quem de fato tem. Então é importante a gente fazer essa diferenciação, né? E falando nisso, eu ia te perguntar assim sobre o sentimento que você tem, que é uma. Começou toda essa história dos distraídos num bate-papo que a gente teve com os distraídos, as distraídas, falando sobre os que não são e convivem com a gente. Então, porque eu faço isso, faço aquilo, várias histórias. Eu falei assim: bom, mas a minha mãe fica muito chateada, o meu pai fica ansioso comigo, meu filho não aguenta mais. Quer dizer, como é que é você com a Manu, os teus sentimentos em relação a ela, quando você precisa cumprir com ela o mesmo, vocês trabalham juntas, ou o dia a dia. Eu já usei várias estratégias, né? Já usei várias estratégias. Já briguei, já falei, pelo amor de Deus, bota uma agenda física. Eu sempre falo isso porque uma agenda no celular vai te distrair, porque você vai pegar o celular e vai olhar para outras coisas. Então, uma agenda física, de papel, tica o que você faz, que ela trabalha comigo mesmo, né? Ela trabalha na secretaria do NUAP, então ela trabalha no administrativo. Ela trabalha comigo em várias frentes e trabalha para ela também em várias coisas e faz psicologia, enfim. Mas então, às vezes, já me irritou muito. Não é uma das coisas que eu digo, né? Não é possível que você tenha esquecido isso. Não, não é possível. Mas é Mas é possível. Eu sei que é. Depois eu vou me acalmando, vou entendendo. Então, dá um trabalho danado, ainda mais para quem não tem essa história como eu, né? Então, você fica nervoso. e a Fica outra nervoso no pessoa primeiro também, né? momento. E Aí a a Manu outra pessoa também. também, né? A outra pessoa também. A gente expondo a Maduzinha aqui. Quem mandou não vir? Ela podia estar se expondo, eu que estou Podia. expondo. Mas Isso às mesmo. vezes e causa muita angústia. Eu percebo, às vezes, nela, né, no rosto, ela fala. "Mas É porque você pode ter certeza que ela acordou, eu sei porque acontece comigo, pensando assim, não, é isso eu faço, isso aqui também, né, isso aqui eu tenho que entregar, babá. Aí quando chega alguém que meio que coloca o dedo de alguma forma, porque tem que colocar, e fala: você não é possível, você esqueceu. Aí você.
É como se denunciar o seu crime. Aham. Mas como assim? Mas eu fiz tudo direitinho. Como é que eu fui esquecer? Aí vem você e fala. Então, quando você fala, você coloca à mostra a maior fraqueza dela. Uhum. Então, é difícil administrar, É. né? Uma vez até com a minha sócia, foi engraçado. Ela colocou essa televisão e ela falou: cadê o controle? Mas, Karina, como é que você não sabe onde está o controle? Aquilo foi me irritando de tal forma, como dizer assim, por que que ela descobriu que eu não sei onde está o controle? Eu Aham. devia saber, mas eu não sabia. Aham. Então, assim, é um esquecimento do dia a dia. Eu tenho essas coisas, das pequenas coisas eu esqueço. E isso me atrapalha muito. Muito. Então, as pessoas que convivem têm que ter uma paciência de jó, eu sei disso, né? É muito. É delicado, É né? delicado e saber qual é a solução, né? Quem tem essa distração, vou colocar como distração novamente, quais seriam, o que que você recomendaria? A gente está chegando já ao fim, mas o que que você recomendaria e o que que você recomendaria também, não só para o distraído, como os não distraídos que convivem, né? Para que seja uma relação mais saudável. Pois é, o que que eu faço, né? Eu me lembro disso. Eu me lembro disso. Bom, não é intencional, então eu uso o meu recurso cognitivo para poder amansar minha emoção, porque eu fico com raiva. E é Uhum. natural que a gente fique com raiva. Então eu preciso usar aqui um recurso cognitivo para adestrar a minha emoção. Que é, pô, cara, ela faz um monte de coisa muito bem feita. Realmente ela se distraiu, mas eu preciso, então, usar o recurso de vamos lá, vamos bater comigo, quais são as tarefas que você já fez e tem que fazer. Então, eu sempre falo isso para ela, é considerar o outro na sua essência, sabe? Bacana. E eu oriento sempre, olha, o transtorno de déficit de atenção, ele é complicado e traz complicações, traz desesperos e ansiedades e depressões para a vida de quem tem e Uhum. complica quem está do lado. Então, se a coisa estiver muito intensa, o ideal é procurar realmente o diagnóstico, fazer um diagnóstico com um profissional de saúde, procurar se medicar e não é se automedicar, porque tem Uhum. medicamento para isso, porque, como eu disse, é um transtorno neurobiológico, portanto, tem medicamento para essa história. Não é só o medicamento, mas o medicamento ajuda muito para essa história e o tratamento psicológico, porque você vai ali conseguir recursos para lidar para dar resposta, por exemplo, para alguém que fala: como é que você não sabe? Uhum. Né? Como é? Bom, eu não sei disso, mas sei de outras coisas. Eu não sei onde está o controle, mas eu sei que coisas mais interessantes. É uma resposta possível para você dizer para alguém que está te questionando por que que você esqueceu de uma coisa tão óbvia. Entende? Então, o processo psicoterapêutico, ele ajuda muito para você encontrar respostas para conviver com o outro, né? Porque o E, tempo inteiro você é e questionada. você se apropriar de você, né? Isso é o Assim. autoconhecimento, né? Que é fundamental. Porque você fala, cara, eu falo em esquecer, mas eu tenho ideias brilhantes, por exemplo. Eu Uhum. sou uma figura que executo diversas coisas ao mesmo tempo. Então, me respeita. Me Exatamente. respeita aí, É, cara, né? vamos botar um respeito que a gente também funciona. É exatamente isso. Então, assim, eu acho importante isso, né? Esse autoconhecimento e as técnicas de habilidades sociais que a gente ensina lá no consultório. E a gente ter certeza das nossas qualidades, né? E voltamos com a psicologia positiva. Uhum. A gente saber no que a gente é bom, sabe? Isso é fundamental, porque esse é nosso escudo contra aquela tristeza que bate quando você é criticado por alguém ou quando você é questionado. É isso aí. Aí a gente pega nosso recurso, nossa caixinha lá. "Ah, quais são minhas qualidades humanas? Deixa eu ver aqui. Ah, sim, nem todo mundo tem o que eu tenho. Compreendeu o que eu estou falando? Entendi. E a Sim, sim. gente botar nesse buraco, sabe, Maca? É isso. A dica é essa: psicoterapia vai realmente fazer uma avaliação, sabe, com Uhum. um profissional, porque eu acho que você tem um histórico que ampara o diagnóstico, né, que é desde criança. E é isso. E quando você fala, eu não sou hiperativa, você não expressa fora a hiperatividade, Uhum. mas dentro é um turbilhão. Mas você acha assim que usamos nós que viemos de uma data, vamos contar a data, porque época parece que a gente assim é uma
senhorinha, né? Vamos colocar a data. Mas assim, que a gente não teve essa moda que a gente está hoje, né? De diagnosticar. Para quem já tem, né? Já um passado, não tem. Passado maior que o futuro, É, né? por aí. Entendeu? Você acha que vale a pena fazer um diagnóstico? Porque eu tenho pessoas da minha idade, assim, que elas se questionam, e eu também. Bom, agora, depois que eu já passei, já. Você A, acha que é per- a importante? pergunta sempre é: para quê? Não, para Para quê? que você quer o diagnóstico? Por exemplo, eu fiz diagnóstico de uma pessoa que tem um transtorno, tem um transtorno no espectro autista, Uhum. tá? E aí, para que serviu? Ela já tinha 30 anos. Para que ela queria? Porque era uma esquisitice, ela não conseguia entender diversos comportamentos nela, não conseguia entender metáforas, ela se irritava com as pessoas, ela não conseguia entender piadas. Então, ela veio me contar, até que a gente fez lá um trabalho de psicodiagnóstico e a gente chegou a essa conclusão. Para que serviu isso? Como ela fazia provas para a OAB, ela fazia com o diagnóstico, ela conseguia fazer prova separada, porque ela não podia, o barulho era uma coisa que a distraía muito, então ela não conseguia se concentrar. A gente conseguiu trabalhar habilidades sociais para lidar com o outro, que às vezes ela era grosseira, porque a forma que ela dizia era uma forma muito rude. A forma dela se comunicar com o outro era muito rude. Ela começou a entender por que ela tinha uma bateria social muito pequena, na verdade, ela não conseguia lidar com as outras pessoas de maneira ótima. Então, isso serviu para ela se acalmar e entender, bom, tem uma justificativa assim, desde criança eu sou assim. Então, tem uma justificativa, eu posso criar habilidades sociais para lidar com isso. Então, isso dá um Tá, entendi. conforto para a minha paciente e as pessoas no entorno começaram a entender esses comportamentos estranhos lá. Então, para quê que você quer um diagnóstico, um psicodiagnóstico? Né? Sim, Então, sim. essa é a função. Você que tem TDAH, para que você quer um psicodiagnóstico? Para Perfeito. que você quer esse documento? Uhum. Né? Mas para você se autoconhecer e ter ferramentas É, para você lidar com o mundo, né? exatamente. Ao seu Porque redor. dá um conforto quando a gente descobre qual é a nossa esquisitice por trás, né? Ou, poxa, eu tenho um transtorno do espectro autista, eu tenho um TDAH, eu tenho. Então, isso serve para eu entender alguns comportamentos e, a partir desse entendimento, eu criar estratégias para me comportar de maneira mais eficaz para mim. Não é nem para o outro, não, né? Porque, como eu te disse, todo transtorno transtorna, é isso que a gente tem que entender. Por exemplo, quando a gente se refere a transtorno de personalidade, a gente fala, cara, os transtornos de personalidade são características do indivíduo que exacerbam em determinado momento e fazem ele ser quem ele é. Então, às vezes a pessoa nem percebe, mas isso acaba transtornando a vida dele e a de quem está em torno. Então, isso é transtorno. Transtorno é o que transtorna, simples assim. Agora, Atrapalha. eu sou distraída. Pode não ser um transtorno de déficit de atenção? Acho que o Pode. transtorno é sempre aquilo que pode influenciar no seu cotidiano, né? Que pode Negativamente. negativamente. Isso Sim. dá um Quando você fala de. retrabalho, Pô, porque não é cansativo É você fazer tudo cansativo, é de muito novo. E cansativo. essa tua experiência no aeroporto cansa o sujeito. Você podia estar fazendo outra coisa, mas você está ali. Podia estar no avião já no Chile, né? Pois é, eu, por exemplo, quando eu vou viajar, aliás, dica para quem tem déficit de atenção e tal, eu pego a cama, deixo a cama limpa, estou completamente sem nada, e começo a organizar a minha mente do tipo, bom, vou precisar de hidratante, shampoo, lá, está aqui. Vou precisar do meu passaporte, está aqui. Eu vou colocando, eu vou setorizando, sabe? Olha, o Bacana. setor documento é esse aqui, está aqui. Aí eu visualizo ali, eu falo, está tudo certo. Agora eu botar na bolsa, botar na mala para ir embora. Né? Que já Para quem te... não tem, é fácil eu falar isso. Né? Não, mas eu imagino que possam ter ferramentas para você, né? Ter Exatamente. esse tempo para se organizar. A agenda física, gente, pelo amor. Eu tenho uma Agenda agendinha física sempre. Por quê? É isso. Se você tem agenda no celular, se você pega o celular, você já se distraiu olhando as redes sociais, olhando seu e-mail, procurando receita de um jantar.
por exemplo. Não é assim que Sim, acontece? sim. É. Você A foi ali gente- para ver a tua agenda, mas você já está lá no jantar e pronto, já esqueceu o que ia fazer, não A é? gente vai navegando, quando vê, você está em outra página, em Colocar na outro. geladeira, ali na porta da geladeira, o que você precisa fazer, ou na porta do seu armário, ou na porta do espelho, o que você tem que fazer, e vai indicando, né? Ótimo. Eu faço muito checklist, me ajuda bastante. É isso aí. Aqui mesmo no trabalho. Temos o Bruno, né, que é TDAH diagnosticado. Imagino vocês duas trabalhando, a gente fala. É hiperfoco, total. É, Tem que ser. Bruno. Tem. Eu falo, Bruno, vamos embora. O hiperfoco é mais por conta dela, porque na minha é totalmente fora de foco. É, totalmente. Você foi diagnosticado, Mas Bruno, você? Foi, eu fiz o teste em 35, por aí. Um pouco antes do Cadu nascer. A minha esposa estava preocupada, porque eu tenho alguns casos de família de Alzheimer. E eu, cara, ela falava comigo um troço e menos de 5 minutos eu esquecia. É. Ela me perguntava o que tu falou. Não, isso não é normal, não é normal. Aí ela me bateu o pé. Isso é muito comum. Agora, olha como é que pode causar um problema de relacionamento, né? Porque ela podia dizer para você, Bruno, você não está me dando atenção, cara. Que história é essa? Eu escuto isso o tempo inteiro. Porque, você não me escuta. ama da maneira que você deveria. Olha só como é que as coisas vão se avolumando. E no caso dela, ela viu que era fora do comum. Ela que teve essa casa, porque foi fora do comum. E aí eu fui, na época a gente tinha plano de saúde e eu trabalhava na Barra, numa produtora, editando vídeo para eles. E aí no meio do caminho a gente achou uma psicóloga, aí ela me encaminhou pro neuro e eu fiquei uns 3 meses fazendo teste lá. Toda semana eu ia lá fazer uma bateria de teste, aí veio o laudo lá de TDAH, com hiperatividade. E desde criança você é assim, né? Desde Pronto. criança. Você entendeu a diferença? Não, não é vírus. Não se pega TDAH Não é no vírus. ar. Eu levei um Você golpe é. de ar, peguei um TDAH e tal. Não é. Não é Ou assim. depois de 20 anos eu adquiri. Não. Como é um transtorno neurobiológico, é desde criança, desde a barriga da mãe. Ok? Quando eu tive o diagnóstico, eu perguntei para a psicóloga. E a café agora? Dúvida, né? Obrigada. Tive um monte de dúvida. E aí fez muito sentido. Por exemplo, escola, para mim, esquece. Escola normal, eu não lembro. Eu repeti umas 5, 6 vezes, fui expulso de uma. E eu não consegui terminar meus Nossa, teu estudos. TDAH é Punk. punk. Não, o meu é levinho. Eu fui expulso de escola, porque eu não ia para a escola. Chegou um ponto que eu não ia mais para a escola. Não conseguia, Eu fui expulso de né? Agora, isso, só para confirmar o que a gente está falando aqui ou não, né? Não dá um conforto quando você recebe o diagnóstico, porque aí você olha para trás e você fala, cara, eu não era burro. Desde que você não faça isso como uma desculpa, né? Como a gente estava falando, né? Eu tenho TDAH, eu tenho TDA, não, eu não posso. E aí vira né? Todo mundo Tem gente que não tem e usa isso, esse E usa, argumento que como não é o desculpa. caso do Bruno. E isso é muito irritante, gente. Não faz isso não, que é feio. É. Feio. Pegar um diagnóstico qualquer. Teve uma época É que melhor você falar, eu esqueci. o border estava também na moda, borderline. Transtorno de personalidade borderline também estava na boca do povo. E aí, todo mundo que tinha um destempero, né, qualquer uma é porque eu sou borderline e me atura. Não, gente, nem no transtorno de personalidade a gente é obrigado a aturar. A gente tem recursos para poder domar essa história aí, né? Para poder organizar essa história. Não é? Porque senão vira licença para falta de educação emocional. Sim, sim. Né? Então, a gente vê, por exemplo, Bruno, a gente conversa aqui, o quanto isso é desgastante, é sofrido. Por isso que eu acho covarde com quem tem, de fato, o transtorno, quando você usa isso como desculpa, porque banaliza algo que é seríssimo. Entendeu, Maca? Né? Você acaba banalizando uma história que é séria. Agora, assim, para mim, hoje, o que mais me irrita é qualquer coisa assim. Eu esqueci, TDAH. Nossa, isso me irrita num grau. Pois é. Que você tem, né? E você fala, você não tem porque ideia. Causa sofrimentos terríveis, né? Porque as consequências dessas ações, como não conseguir controlar o tempo, a impulsividade, enfim, as consequências emocionais de todos esses sintomas são imensas. E são irreversíveis às vezes. Eu cresci achando que eu era burro. Não, eu sou um cara burro, não consigo estudar. E assim, o diagnóstico, quando ele foi feito, e aí a menina explicou lá o que é, mais ou menos, aí depois eu fui pesquisar mais a fundo, tipo assim, hoje eu entendo o porquê.
Mas não tira o sentimento ruim de que, porra, eu fui uma merda. Porque são histórias, né? Bom, a gente tem que finalizar, né? Infelizmente que tá muito bom o papo, tem muita coisa para falar e conteúdo, mas Nem foi tão leve assim do jeito que você imaginava, né? Mas quer dizer, a gente está falando de uma coisa muito séria, eu acho que depois você pode derivar daí. Para mim é inevitável falar disso com esse compromisso científico, porque é a minha área, né? Então, e eu vejo quantas pessoas sofrem, sabe? Sofrem muito, muito, muito. O Bruno está falando isso, e o quanto não resolve, mas dá um certo alento, porque a partir daí não resolve o diagnóstico, né? O que você passou, já passou. E essa emoção que você tem. Agora, o processo terapêutico é muito importante. Até para você se perdoar. O auto-perdão é fundamental, né? Perdoar. E o processo, né, de terapêutico é importante, mas também é muito mal, assim, divulgado, né? Tipo, a pessoa tem o diagnóstico e tá, beleza, e aí? Faz o que depois? O que eu faço? Te jogam no mundo, né? É neuro, é remédio? É remédio e terapia. Remédio Depois de eu pesquisar muito, que eu falei assim, não, a gente tem que procurar um terapeuta cognitivo para te ensinar a ter rotina. Eu tenho que aprender a ter rotina. A ter ferramentas. Eu já vou aproveitar. Então, eu vou aproveitar. Adriana, aqui a gente tem uma especialista. Para dizer que lá no NUAP, Bruno, já vou botar o telefone aqui. Porque a gente também tem, além de ter profissionais maravilhosos, a gente tem um atendimento social também, que é muito legal. Não é de graça, porque a gente não tem nenhum órgão que fomente essa história, mas a gente tem um atendimento muito bacana. Todos os meninos são meninos, todo mundo velho já, mas são supervisionados por mim, são estudiosíssimos, e você pode aprender a administrar o seu TDAH a partir do processo terapêutico. E, eventualmente, se medicar, né? Dependendo do grau, dependendo do transtorno que isso causa, você pode se medicar também, sem dúvida nenhuma, né? Deve, inclusive. Mas o tratamento psicológico é fundamental para curar, inclusive, o resquício de depressão, de ansiedade que sobra dessa história toda, né? Isso aí. Bacana, Adriana. Então, agora, finalizando, o que eu posso dizer, o recado para os distraídos é que os não distraídos tenham paciência com a gente, que a gente não faz por mal, e que o distraído com o distraído se entendam, e todos nós sejamos felizes com essa situação que a gente tem que viver. E eu imagino, assim, que essa ideia dos distraídos, desse episódio que a gente vai ter todo mês, é para a gente ter noção de como é difícil e que pode ser fácil uma relação quando você entende o outro, né? Ninguém não ouve o outro por nada, né? Alguma coisa aconteceu ali que ele não prestou atenção. Isso não é uma culpa que você tem que carregar. E quem convive com um distraído, ele tem que ter muito amor, muita paciência. E eu parabenizo vocês. Estamos aqui para a gente viver melhor, sem preconceito e sem julgamento. Então, aqui, Adriana, adorei a nossa... Obrigada, Mac. Eu adoro sempre nossos encontros. Conversa. Isso aí. Eu adorei. Ter você mais vezes por aqui. Com certeza. Só me chamar que eu venho.